forte. Você, ontem, em linha de passe, ou não lembro se na edição de segunda-feira, dizia que o Flamengo não havia estreado na Libertadores. Isso, agora estreou. Nossa. Perfeito. E como? O Flamengo só não conseguiu a goleada e resolveu o jogo no primeiro tempo por gols perdidos, né? Porque no final das contas esmagou o adversário com a saída de bola, pressionou por todos os lados. Pedro no banco. Sim. Lembrar a escolha do treinador inesperada, que o noticiário já havia adiantado, mas quando a gente olha o time ideal do Flamengo, a gente não imagina o time sem o Pedro, mas com o Pedro no banco hoje para ter muita velocidade e talvez mais mobilidade do centroavante. Talvez tenha sido essa a razão do Felipe ter escolhido o Bruno Henrique para jogar mais adiantado. Sabia que ia ter uma linha de 5 LDU, podia ser uma linha de 3, mas acaba sendo uma linha de 4, porque na frente da linha de 5, porque o Flamengo vai esmagando a LDU, que fica no seu campo de defesa, se defendendo, sabe lá Deus como, toma um gol rapidamente, numa senhora cabeçada perfeita, tira a bola do goleiro. E aí o jogo foi fácil para o Flamengo. Ele só não foi mais tranquilo. O Flamengo, diante de tudo que construiu, demorou para fazer o segundo gol. Sim. Mas o que a gente espera do Flamengo na Libertadores são atuações desse nível, dentro e fora de casa, obviamente com alguma oscilação, mas é um time para jogar com esse potencial e vencer com a facilidade que venceu hoje. É isso. Calçade, assistimos hoje o Flamengo pela primeira vez marcar mais de um gol numa partida nessa Libertadores. Incrível. Olá. Boa noite a todos. E como Libertadores é um parâmetro para a gente analisar. Como o Flamengo ao longo do ano, hoje foi um jogo que o Flamengo se preocupou. Assim, se preocupou porque a temporada, o julgamento da temporada estava nessa partida. Exatamente. Um resultado ruim ali, catastrófico. Agora, com a vitória, o Flamengo, esse grupo, tem tudo, leva, assim, conduz, não é uma loucura, é muito fácil de acontecer. 3 equipes terminarem com 11 pontos. 3. O Flamengo, Central Córdoba e a LDU. Porque a LDU recebe Central Córdoba. Sim. Tem 8 pontos. Tem que vencer, vai a 11. O Flamengo vai vencer. Acho que está invertido aí, né? O Central Córdoba que tem 11, a LDU que tem 8. Isso. Tá atrás do Flamengo. Só vamos a LDU é a terceira colocada. Isso. Deportivo Táchira esquece. Já foi. Ele tem 5 derrotas em 5 jogos. Então, e terá a sexta. Como é que vai ser decidido esse grupo? Em saldo de gols, que é o primeiro critério de desempate. O Flamengo tem o melhor cenário, que é de uma equipe que está aí para fazer saldo para os outros. Tomou 10 gols até agora, o Deportivo Táchira e o Flamengo jogando em casa. Mas eu senti o Flamengo assim... Engraçado, eu não vi tão confortável. Eu senti ele seguro em alguns momentos. Calma, espera um pouco. Quer dizer que você gosta de assistir vídeo do Domingão e não ganha dinheiro com isso? Em 31 horas do seu dia, você faz vídeos simples como esse que você está assistindo e consegue ganhar um extra a mais na sua renda. Clica no link que eu deixei na descrição, fixado nos comentários, e comece ainda hoje. Porque do jeito que ele estava colocado em campo, ele normalmente poderia oferecer mais. É que tinham algo diferente. Diferente que é De La Cruz e Gerson fazendo papel de volantes. Sem a bola, às vezes, eles ficavam um pouco pelo caminho. A bola passava por eles pelo caminho, porque não é da natureza deles jogar sem um primeiro volante. Mas eu entendi o que pensou o Felipe Luiz, que é ter muito mais controle, ter a bola no pé em todos os momentos, numa fase de construção distante de uma defesa fechada. Mas o Flamengo pode jogar mais. Ele deve jogar mais. E para ganhar a Libertadores vai ter que jogar muito mais. Tudo bem. Ele está salvando a fase de grupos. Mas ainda tem um jogo para fazer. Jogadores na saída agora do gramado. E daqui a pouco vamos ver o Drake Fury. Foi como eu falei no jogo passado da Libertadores. Entramos nessa situação de ter que ganhar a todo custo juntos e iríamos sair juntos. Fizemos um excelente jogo desde o começo ali, buscando fazer o gol. Sabíamos que só a vitória que nos interessava, então fomos bem intensos, mas também com inteligência. Em nenhum momento desorganizamos, demos pouca chance ao adversário, isso que é o mais importante. Uma equipe muito sólida e sabendo o que queria. Não acabou? Não acabou. Temos agora o clássico, né? Domingo, depois outro jogo da Libertadores. Como eu sempre falo, o próximo jogo é sempre mais importante. Então o jogo de domingo é o mais importante, aí depois a gente pensa na Libertadores. A gente sabe que precisa ganhar para classificar, uma passo de cada vez vai dar certo. Obrigado. Bom, lógico que a gente não queria estar nessa situação, né?
de estar jogando 2 jogos por 2 vitórias, mesmo que dentro de casa, mas não queríamos entrar pressionados agora no final. Sabíamos que Libertadores são sempre jogos complicados, então se você não entra ligado em algum momento, você acaba ficando para trás e é difícil de reverter. Mas encaramos com o final. E esse time, quando entra para jogar uma final, é outro nível. Entra muito ligado, muito competindo muito, e a torcida se vê muito na gente assim, e aí eles vêm junto, e aí é realmente difícil segurar o Flamengo aqui dentro, principalmente com a intensidade que a gente coloca nos primeiros minutos. Foi isso que a gente procurou fazer. Acho que poderíamos ter feito mais gols ali, ter deixado talvez mais tranquilo, mas o jogo é isso, o Libertadores é isso, às vezes é mais complicado do que a gente acha, mas feliz pela vitória, e agora temos mais um trabalho a fazer em casa contra o Táchira para conseguir essa classificação. Valeu, obrigado, Léo. Muito bem. André, com as necessidades para o jogo de hoje do Felipe Luiz, aí eu falo que ele teve que fazer no meio campo, tinha perdido o Pulgar, a opção de preservar um pouquinho o Pedro também, jogou no final de semana contra o Bahia, e aí sem o Plata ainda, e com as peças que ele foi utilizando, claro que não são desfalques numerosos e tudo, mas aí a gente pode entrar um pouquinho na conversa, que a gente sempre fica oscilando nesse papo, né? Às vezes o Flamengo entra com peças alternativas, com peças do banco e não vai tão bem. A gente fala, pô, mas será que esse elenco está sendo superestimado? Aí hoje o Flamengo faz isso, se dá bem a gente fala, não, peraí, hoje provou que tem elenco. Mas aí talvez a gente esteja fazendo, boa noite a todos, boa noite William, um abraço ao pessoal em casa, essa análise de trás para frente com base no resultado e aquilo que foi o final da noite em que o Flamengo poderia ter se colocado numa situação inimaginável quando esses grupos da Libertadores foram definidos. Eu tenho certeza que muito pouca gente pensou que haveria uma noite no Maracanã e que o Flamengo não poderia deixar de ganhar uma partida na fase de grupos, né? E eu acho que sem dúvida foi a melhor atuação do Flamengo na Libertadores, desde a vitória fora de casa na estreia, quando o time foi criticado pelo Felipe Luiz na entrevista depois do jogo, e ali naquele momento a gente falou, não, a coisa está começando, o jogo fora de casa, mas o Flamengo ganhou. A gente achava que o Flamengo ia zerar o grupo, como o Palmeiras vai fazer, né? Como deu mais um passo para fazer, vencendo hoje aqui em São Paulo e com pouquíssimo esforço. Mas diante das circunstâncias, eu achei que o Flamengo, independentemente da escalação, administrou muito bem essa situação de praticamente estar disputando uma final na noite de hoje, né? A coisa da tensão, a presença do torcedor querendo ver o mais rápido possível o Flamengo cumprindo o seu objetivo. A minha impressão é que se o Felipe Luiz pudesse escrever o jogo de hoje da maneira como ele gostaria, ele só teria feito um comentário a respeito de mais um gol, para o Flamengo mais tranquilidade. Ter tido mais tranquilidade para fechar o jogo, mais o gol no início, com 10 minutos, para colocar o time numa posição que ele está acostumado, né? A grande diferença das atuações últimas de hoje para as últimas é que o Flamengo conseguiu fazer mais um gol. Até falando de Campeonato Brasileiro, contra o Bahia, fez um gol, mas deveria ter se colocado numa posição melhor, não conseguiu, não fez falta. Na Libertadores fez falta. Hoje o Flamengo conseguiu fazer esse segundo gol no segundo tempo e as coisas terminaram bem. Agora depende de uma vitória simples para passar à próxima fase, aquilo que praticamente todo mundo tinha convicção de que iria acontecer sem grandes dramas, mas vai ter acontecido com um pouco de drama, pelo fato da noite de hoje ter existido e não ter sido apenas uma partida para cumprir tabela. O drama foi prévio, né, André? Não foi porque assim, foi no jogo. O gol aos 10 minutos também acaba com qualquer tensão, né? Qualquer roteiro de nervosismo que pudesse haver. Eu até acho que assim, a escalação a gente até pode discutir. Eu acho que tem coisa para discutir. Você falou preservar o Pedro, mas assim, eu acho que preservar é um verbo que não vale para o jogo de hoje. Por todas as características que o André trouxe. Era uma final, uma decisão absurda para o Flamengo. Foi o que ele fez, né? Foi. Então, preservou. Ele preservou. Mas para mim foi uma opção. Eu acho que foi opção, exatamente. Eu acho que não foi uma preservação do ponto de vista físico, né, Eugênio? Sim. Assim, sim, eu acho que foi uma questão mais tática. Pela questão da pressão na saída de bola do adversário, que ele entende o Bruno Henrique mais potente para fazer. Eu discordo, eu acho que não faz muita diferença, porque ali é o coletivo que sufoca o adversário, mas ele entende dessa forma. Vamos ver, ele naturalmente vai ser perguntado na entrevista se foi isso ou se ele está avaliando que tecnicamente o Pedro está abaixo.
porque também está no processo de retorno ainda. Se ele teria condições, ou se o departamento lá de fisiologia disse que ele não teria condições de jogar mais do que 30 minutos, etc, etc, etc. Mas eu acho que dentro dessa situação que a gente falava agora, Jean falou, o Birner falou, de um time que poderia ter feito mais gols, né? O André também falou agora há pouco, para mim era fundamental ter um jogador especializado na área para isso, para facilitar isso. O Bruno Henrique não é o centroavante. Então ele o Pedro pode fazer uma parede, pode girar em cima de um zagueiro, pode ser referência para alguma jogada com a ultrapassagem, com a infiltração do Arrascaeta, como ele já fez recentemente no jogo com o Corinthians. Eu questiono essa escolha, mas me parece que é uma escolha em função da parte física e da entrega na marcação de saída de bola que o Bruno Henrique pode fazer mais. Fala, Gil. Não, só rapidinho, só para concluir, assim, porque eu acho que se ele sabia que a LDU ia jogar do jeito que jogou, a presença do centroavante, eu acho que fazia mais sentido. Aí, independentemente do quanto você vai se entregar, e de fato, nesse aspecto, o Eugênio tem toda a razão sobre a intensidade, né, de marcação na saída de bola. O Bruno faz isso muito mais do que o Pedro e tudo mais, e pode ter sido essa a motivação do Felipe, mas assim, com a LDU jogando da maneira que jogou, você ter um centroavante como o Pedro, acho que faria diferença. Então, faria sentido. E outra, a entrada do Michael pelo lado esquerdo, pelo que ele não vem fazendo... E não fez de novo. Também não se justifica. Então, até para manter o Bruno, que é um cara tão decisivo para jogos decisivos, você podia manter o Bruno do lado esquerdo e o Pedro como centroavante. O Gerson como alternativa ao Pulgar, eu gosto a partir do momento que a LDU jogou do jeito que jogou. Porque realmente, não sei se as qualidades do Pulgar seriam todas utilizadas numa partida que teve as características que teve, que foi um jogo em meio campo, né? Pode falar. Eu questiono também o Gerson, porque ele jogando mais atrás, ele fica muito distante da possibilidade de achar um passe na entrada da área, de finalizar, que às vezes ele tenta finalizar, de tentar construir uma tabela, uma triangulação que às vezes acontece com o Arrascaeta. O Arrascaeta ficou meio que fora do jogo, porque ele não tinha nem o centroavante para fazer a parede, nem o Gerson perto para tentar uma tabela, uma enfiada de bola. Então o jogo do Flamengo, que já seria difícil pelo meio, porque a LDU bloqueia muito bem a entrada da área, ficou quase que impossível, porque o Arrascaeta não tinha com quem conversar naquela região do campo. Por isso as saídas foram bola aérea, o Flamengo teve várias bolas aéreas no início do jogo, ou então abriu o campo, foi como saiu o segundo gol, a bola aberta com o Alexandre, que é canhoto, né? Ele joga também com os pontas de pé invertido, tanto na direita quanto na esquerda, mas o canhoto levando a bola no fundo, ao extremo do campo, e construindo a jogada do segundo gol. Fora isso, o Flamengo, apesar de todo o domínio, pegando aqui até as estatísticas, a expectativa de gols era de 1,46, ou seja, menor até do que o time fez, porque ele controlou o jogo, teve 15 finalizações, mas não eram finalizações de probabilidade alta de gol. Por isso, eu acho que talvez o Gerson, mais avançado, com o Everton Araújo atrás, pudesse colaborar mais para gerar jogo nas entrelinhas ali. Só acho que aí ele perde o Luiz Araújo, mas entendo que para o Arrascaeta, por exemplo, faz mais sentido. Sim. Fala, Birner. Eu acho que o elenco dele permite várias situações diferentes, e eu entendi o que o Felipe fez, porque, como vocês disseram, com o Bruno, provavelmente, até pela parte física do Pedro, a pressão é maior. Você joga com um centroavante, eu entendo o que o Jean disse, quando você enfrenta uma linha de 5, então ele vai ter a marcação de 1, 2 jogadores assim, e você pode, porque vem de trás, aproveitar o suposto espaço que talvez apareça se seu time se movimentar bem, ou se quebrar as linhas com drible. Por outro lado, quando você não tem um centroavante de referência, alguém se movimenta, esses zagueiros podem ficar perdidos. E podem até sair para acompanhar esse jogador, no momento em que ele abre um pouco pelos lados, como o Bruno costuma fazer bastante do lado esquerdo. Eu entendo o uso de 2 jogadores de velocidade pelo lado que cortam para dentro, a partir do momento que o Gerson joga mais recuado, porque esses jogadores são jogadores de drible que viram quase meias, ou atacantes que vão para dentro, junto com os 2 volantes. E quem passa para dar amplitude, para fazer jogada de linha de fundo, são os laterais. E eles são laterais que avançam muito para a linha de fundo. Da direita pela direita, da esquerda pela esquerda, com jogada de linha de fundo, de cruzamento. E esses 2 jogadores que vêm de trás, o Gerson e o De La Cruz, são jogadores que podem entrar na área e podem finalizar quando esse time começa a esmagar o adversário. Então toda a junção do que ele pensou tem muita lógica. E eu acho que funcionou.
né? Eu não sei, com o Pedro teria funcionado melhor. E se tem uma terceira coisa, só, Eugênio, para completar. Tendo o Pedro no banco de reservas, você tem um cara que, se as coisas não funcionam, muda o jogo. Eu acho importante você ter um trunfo, um jogador, quando você tem um elenco tão bom, capaz de mudar completamente a partida, a cara da partida, de repente ele colocando um outro volante, um Gerson de construção pelo lado, né? Travestindo de repente Bruno pro lado, jogando com o centroavante, ou seja, ele passa a ter mais possibilidade de mudança de jogo do que ele teria se ele começasse com o Pedro. Então eu acho que ele pensou no jogo não todo. Vamos ver a entrevista, obviamente, do Felipe para saber o que ele fez, mas eu acho que o plano de jogo funcionou e funcionou bem. Funcionou, porque o time entregou o que se necessitava. Era vencer o jogo por 2 gols de diferença. Esse é um ponto. Indiscutivelmente deu certo o plano dele. E até porque o Luiz Araújo acabou sendo, para mim, o melhor em campo, não exatamente pela função tática que ele exerceu, porque ele bateu muito bem o escanteio, fundamental, uma boa cobrança de bola parada para o jogo aéreo funcionar, ele bateu muito bem, e aí possibilitou a boa cabeçada do Ortiz, e estava na área, fora da posição original dele, para finalizar a jogada do segundo gol. Então ele foi decisivo, funcionou muito. O Luiz Araújo é um jogador que sempre entrega muito fisicamente, que vai para o jogo, que não tem medo, que se joga. Tinha tempo que ele não estava balançando as redes, hoje balançou as redes, mas eram questões que foram colocadas de repente dentro de uma situação que se esperava que o Flamengo pudesse fazer mais gols diante do adversário, que a gente sabia viria fechado. Ele alternou, né? A LDU começou com o Minda jogando na linha de zagueiros, então era uma linha de 5, depois que leva o gol com 10 minutos, 9 para 10 minutos, o Minda passa a jogar como volante ao lado do Grueso. Então ele faz uma linha de 4, com 2 volantes, os homens de lado e 2 mais à frente, mas nunca muito à frente, porque a LDU raras vezes passou do meio de campo com bola dominada, poucas vezes ao longo do jogo. Foram 3 finalizações só, ou seja, o Flamengo conseguiu impedir a LDU de progredir no jogo. Acho que tem a ver também com o que falou o Eugênio no início. Assim, quando você tem De La Cruz e Gerson, os teus volantes, se perde a bola lá na frente, você está frito. É legal, é bonito e tal, mas assim, eles não têm o posicionamento do Pulgar, o entendimento espacial da função que o Pulgar tem. Eles não têm, não é a deles. Você pode adaptar, ter num jogo e tal, mas não é a mesma coisa. É que isso não foi requerido hoje. Mas ele não sabia o cenário que ele ia encontrar. Exato. Mas não precisou. Por exemplo, ele vem com o Michael e o Luiz Araújo. Por quê? Pô, se eu vou enfrentar uma linha de 5, pode ser um 5-4-1, eu vou dar amplitude, alargar o campo com meus 2 pontas, tem o Bruno Henrique, tem os volantes que vão trabalhar numa zona onde a pressão vai ser menor, Gerson e De La Cruz, porque a Arrascaeta já entra ali no funil onde a coisa é mais pesada. Só que se eu tiver uma pressão falha, aí a bola, porque teve alguns momentos a bola passou, simplesmente passava pelo Gerson e pelo De La Cruz. Então, dependendo da característica do jogo, que o jogo assumisse, ele ia sofrer com esses 2 volantes. Mas você concorda que a chance do jogo ter essa característica da LDU de imposição com bola, saindo jogando, era bem pequena, né? Mas não foi um jogo que todos eles sentiram, inclusive o treinador. Porque ele teve que tomar uma atitude corajosa para fazer o que ele escalou. Era um jogo que ele tinha que ganhar de qualquer jeito, não tinha alternativa, porque senão, imagina este Flamengo, o Felipe Luiz, o cara que talentoso, é o Flamengo que vem com tudo, que orçamento e tal, e a Libertadores da América, tchau para ele. Ele não tinha o Eric Allan, que ele faria, colocar o Leo Ortiz para jogar ali. Aí hoje era um dia perigoso. E ele bancou. Isso é muito cornetado. E ele bancou. Ele bancou um time com os volantes que organizam mais, mas ele precisava numa contrapartida, estou imaginando. Porque por isso daí o não com o Pedro. Porque o dia que o Pedro estiver bem, no mesmo nível dos demais jogadores, eu não acredito que o Pedro vai ficar nessa de entra e sai. Concordo. Ele vai jogar. Concordo. Se ele não jogou, é porque ele não podia entregar, naquele momento inicial, alguma coisa que ele estava pretendendo. Então, eu sempre deixo o treinador, eu prefiro ouvi-lo, porque ele não sabe o que acontece no dia a dia também, né? Não sei, de repente o cara veio com uma dor no joelho e você não sabe. Se falou de um desgaste do Pedro no jogo contra o Bahia, inclusive, né? Mas aí, claro que... Mas ele entrou no segundo tempo contra o Bahia. Então, mas o que eu estava lendo hoje, inclusive, é que se falava de um desgaste, mesmo naquele segundo tempo contra o Bahia, né?
A gente não sabe parece que o Pedro está evoluindo, está melhorando, sim, jogo a jogo, claro. Fisicamente a gente está falando, né? Tecnicamente. Mas ele veio progredindo. E vai ele começou jogando 15 minutos, passou para 20, passou para 30, daqui a pouco 45. Depois ele começou a ser titular. E deu uma regredida nisso. Não sei se ele sentiu alguma coisa. Esse é o ponto. Ou se de repente não está entregando o que espera. É uma situação que, por exemplo, quando começou a temporada, o Flamengo abriu mão de jogar com o centroavante. Ele coloca ali o Bruno Henrique, improvisado, que não tem a característica do homem de área em si, e o reserva dele, contratado, é o Juninho, que também não tem essa característica. É mais um jogador de atacar espaço, de marcar, de pressionar a saída de bola do adversário, é a principal característica do Juninho, e de ter muita arrancada. E ele falou, não, enquanto eu não tenho o Pedro, eu vou trabalhar sem o Pedro com os jogadores que eu tenho. Quando o Pedro chegar, a gente molda o time ao Pedro. Talvez ele não tenha ainda conseguido moldar o time ao Pedro para encaixar as características, também porque o Pedro não está ainda no auge da sua forma. Talvez seja essa a explicação. Mas é muito difícil você entender um time num jogo decisivo que precisa fazer gol sem o seu principal centroavante. É por isso que a gente imagina que pelo menos parte da justificativa vai ser física. Não tem como não ser, né? Aí é o que o Calçade falou. É claro que a hora que o cara tá 100%, com a qualidade que tem e tudo mais. E eu acho que até pro jogo de hoje, com a característica do jogo de hoje, fazia muito sentido você ter o centroavante. Claro. Então, assim, eu acho que parte da justificativa terá que ser física. E, aliás, se ele não esperasse um jogo com as características do jogo de hoje, provavelmente não teria escolhido a escolha que fez pro meio-campo, né? Tirando o Gerson da direita e o colocando ali para ser um dos dois volantes. Se ele achasse que a LDU ia jogar de um jogo de uma maneira diferente, talvez ele nem tivesse feito esta mudança no meio. A escalação dele, o primeiro que a característica do Flamengo é do Felipe Luiz, é a necessidade do jogo. Então que tinha De La Cruz e Gerson, volantes. Com essa configuração, o que você imagina do jogo? Se o Flamengo vai espremer a LDU, aconteceu. Sim. Vai subir a defesa, os defensores também. Se você não tem uma marcação, e aí a característica que ele impõe é esse Flamengo. O Felipe Luiz só entende futebol desta forma. E eu acho que ele está corretíssimo. Pressão absoluta, absurda, desde o começo no portador da bola. Se eu tenho um time adiantado como estava o Flamengo, eu tenho um time adiantado como joga naturalmente o Flamengo, e eu tenho um jogador na minha constituição, na minha construção, que não vai conseguir pressionar, eu dou ao adversário uma oportunidade de lançar a bola nas costas dos meus zagueiros que estão adiantados. E isso ele não topou fazer. Então, assim, é um quebra-cabeça. Ele é o cara do gol, perfeito, mas ele pode deixar a bola livre, descoberta para um lançamento, e meu time todo adiantado. E aí que vai todo mundo correr para trás. Então eu imagino que no começo ele preferiu ter a pressão e o controle sobre isso, e a partir desse momento ele começa a analisar em que momento do jogo vai entrar o Pedro para participar. Sim. E aí, né, André, a gente imaginando o próximo adversário, e ele ia né? colocar o Pedro... Fala, Eugênio, fala antes de passar para o André. Um pouquinho antes, ele chamou o Pedro e Cebolinha, e enquanto eles vinham para entrar no jogo, saiu o segundo gol. Ele ia colocar os dois para tentar forçar o segundo gol, mas o gol saiu quando eles estavam se preparando para entrar. Deu essa sorte também, né? Já facilitou. E o que a gente imagina, né, André, assim, pensando no próximo jogo, com um adversário mais frágil ainda, é que possivelmente ele vá com essa mesma formação, e aí talvez com o Pedro. Já começando para fazer saldo, né? Porque ainda vai ter essa briga do saldo, ainda está aberta. Eu, assim, estou de acordo com os colegas, não consigo imaginar o Pedro sendo um jogador de aparições no time do Flamengo. Não tem cabimento, né? A não ser que ele, por alguma questão, tenha dificuldade para atingir o nível físico necessário para jogar as partidas mais importantes, mas alguém na idade dele, recuperado da lesão, com a parte física cada vez melhor, óbvio, colocado num cronograma de minutos, como lembrou o Eugênio, para ir adquirindo novamente a melhor forma, a minha impressão é que a ausência dele, tomara que o Felipe responda a respeito disso na entrevista, tenha sido ou uma situação de evitar desgaste porque é um jogador se recuperando e o Flamengo não pode correr riscos, ou uma opção em relação a como o Felipe queria que o Flamengo jogasse hoje. Agora, assim, olhando por um outro lado, se o Flamengo não consegue o resultado de hoje, por exemplo, vence por 1-0,
que seria um problema. Não seria uma catástrofe, mas não seria o objetivo atingido. Com o Pedro iniciando o jogo no banco, o Felipe ouviria. Certamente. Então ele bancou. Ele teve a coragem para deixá-lo, se foi realmente uma opção. Se foi uma outra situação física, clínica, segura, aí não é uma escolha dele. Sim. Mas se foi uma escolha dele, e de novo, tomara que ele fale a respeito, ele teve a coragem necessária. O Flamengo fez o resultado por ter feito mais gols. Essa é mais ou menos a tônica do Flamengo, né? Sempre, independentemente do resultado final, nos passar a impressão que poderia ter feito mais gols. Exceto o jogo com o Córdoba ali no Maracanã mesmo. Mas essa questão do Pedro, para mim, ela é muito clara. Ele é titular, mesmo que o Felipe tenha diferentes maneiras de escalar o Flamengo ou que o adversário facilite outros olhares. O Pedro é um jogador que seria titular absoluto em todos os outros times do Brasil. E eu acho que ele é titular absoluto no Flamengo também. Provavelmente não tinha bola para aguentar 90 minutos. Ele tinha que escolher se usava o Pedro ao longo do jogo, de acordo com a partida, ou no início. O Pedro muda o jogo, se necessário, então por isso deixou o Pedro falar no início. Vamos ouvi-lo. Eu acho que a gente vai tirar essa dúvida agora. Antes, deixa eu liberar o